Desejo que vocês sejam bem-vindos e bem-vindas na nossa aula, né? E a gente vai dar continuidade naquilo que a gente já vem discutindo, que é a felicidade. Acredito que vocês já responderam a pergunta que eu fiz para vocês. O que você acredita que você pode ser feliz? Então você deve ter respondido com as suas palavras e agora a gente vai buscar compreender algumas pessoas que a gente acredita que é muito importante e que trouxe grande contribuição para a sociedade humana e que tem também a sua maneira de colocar o que ele acredita que para ele seria feliz. Nós vamos falar aqui sobre Platão. Platão, que nós temos Sócrates e Platão. Sócrates, ele não escreveu nada, ele falou tudo e Platão foi um seguidor, foi um aluno, né? Platão foi um aluno de Sócrates. Ele é que acabou redigindo tudo e continuou a linha de pensamento de Sócrates. Então, como que Sócrates via a felicidade? Harmonizar as três almas. O que é para ele as três almas? Alguns alunos que já me conhecem sabem que eu já fiz assim de uma metáfora, né? Como você pode compreender essa linha de raciocínio. Você tem a sua cabeça, que é o quê? O seu cognitivo, a sua capacidade de pensar, que é o mundo inteligível. Você tem a região do peito aqui, que é o coração, que é o quê? É a parte sentimental da sua vida. E você tem abaixo do coração, que é o estômago, que é a parte dos prazeres da vida. Então, para Platão, o que acontece? Esse equilíbrio só vai ter com o cognitivo, ele vai controlar os seus sentimentos, ele vai controlar os seus desejos. E é a única maneira de você estar conseguindo ter um caminho para uma vida boa. E se você tem um caminho para uma vida boa, automaticamente você vai ter o quê? Você vai conseguir estar se realizando. Você vai estar conseguindo, cada vez que você consegue controlar o seu desejo, é uma realização. Se você se realizou, automaticamente você está sentindo o prazer de uma felicidade. Então, alma racional. Alma racional nada mais é do que o nosso cognitivo, a nossa alma, certo? E aí ele continua, alma irracível. Irracível. O que ele quer dizer com essa alma irracível? É o que eu coloquei para vocês, que é a questão dos nossos sentimentos. É aonde você consegue as suas paixões, aonde você consegue fazer coisa que não tem nada a ver com a vida racional. Como a gente pode falar do próprio amor. Uma pessoa dá a vida ou tira a vida por uma maneira como irracível, que é a alma irracível, que é a alma que está relacionada ao coração, às paixões, aos sentimentos. E daí nós temos alma concupiscente. O que quer dizer essa alma? Essa alma está relacionada aos desejos. Então, essa alma, ela simplesmente leva a gente ao quê? Aos prazeres, leva a gente a tudo aquilo que vai nos satisfazer. Mas se não tiver um controle, ela faz com que a gente acaba sendo destruído e a gente acaba não encontrando a felicidade, encontrando só prazer, alegria, que é totalmente diferente de uma realização. Nós não podemos acreditar que um momento de risada, esse negócio, é o suficiente para o ser humano, que não é. O ser humano, ele é muito mais do que isso. O ser humano, ele é transcendente, ele não é preso às coisas materiais, mas ele é muito mais do que a matéria, mas ele é matéria também, né? Então, nós podemos perceber que ele vai buscando alternativas aonde você pode chegar. Como que você consegue fazer que a sua alma racional, ou você pode falar da maneira que ele gosta de colocar, no mundo inteligível, como que você pode educar esse mundo inteligível? Como que você pode educar essa alma racional? Através da ginástica, através do exercício físico, porque o exercício físico, você geralmente não faz ele por prazer, você faz ele por disciplina, porque ele vai chegando num determinado ponto
que você faz aquilo porque você tem uma disciplina constante daquilo. E se você se disciplina a ele, você automaticamente está fortalecendo sua alma racional. E aí você tem a dialética. O que é a dialética? A dialética é um diálogo que você tem. E esse diálogo que você tem é com você mesmo. Você vai ter um diálogo constante. A sua parte cognitiva vai estar dialogando com os seus sentimentos, mostrando para ele que esse não é o caminho e que ele tem que, na realidade, buscar outros conceitos, outras maneiras de conseguir encontrar a felicidade, mas não é simplesmente por amor, por sentimento, por essas coisas. E também ele vai estar dialogando com a alma concupiscente, para poder também fazendo com que ela possa entender essa relação que existe, que só vai dar prazer, mas não vai conseguir chegar ao objetivo final, que é a realização final que tem, né? Então é muito importante. Então o mundo inteligível, ele consegue organizar toda essa relação que nós temos, que nós não podemos fugir disso, que é uma verdade. Nós sabemos que a parte sentimental muitas vezes faz com que a parte racional não tenha sentido. Nós também temos a parte dos desejos, do prazer. Então deu para vocês entender como Sócrates, como Platão, concebia a felicidade? Então, só dessa maneira que ele acredita que a gente poderia estar encontrando a felicidade. Se não fosse dessa maneira, a gente não conseguiria. E aí nós temos agora outro pensador, Aristóteles. Aristóteles, vida teórica e prática. Então, para ele tem que ter uma relação da teoria com a prática para você conseguir buscar a felicidade, para você conseguir buscar uma vida boa. Porque os filósofos, quando eles colocam vida boa, eles estão colocando automaticamente que você está se realizando naquilo que você mais deseja. A filosofia, ela não tem um lado que muitas vezes as pessoas imaginam que a filosofia ela é tanto para o bem para o mal. Não, ela sempre está buscando as coisas que vai trazer o benefício, vai trazer uma vida melhor cada vez mais para o ser humano. Exercitar a contemplação. O que ele quer dizer isso aí? Você tem as virtudes. As suas virtudes, ela leva você a fazer o quê? A ter generosidade, a ter coragem, a ter cortesia, a ser uma pessoa de justiça, a buscar aquelas coisas melhores que tem no ser humano. Essa é o que Aristóteles mais acredita, que você tem as virtudes. E essas virtudes, ela tem que ser racional. Por quê? Ela sendo racional, você pode colocar na sua vida prática. Então, praticar outras virtudes é você estar pegando as suas coisas boas, colocando ela em prática. Porque não adianta ficar só no mundo das ideias, ele já é um pouco ao contrário do que Sócrates. Ele já olha a relação entre o mundo teórico com a vida prática. Então ele vai buscar essa relação que ele acredita que ela aí consegue chegar à vida plena. Virtudes e equilíbrio. Para ele, não adianta você querer ser uma pessoa muito boa. Porque se você for uma pessoa muito boa, todo mundo vai achar que você é bobo. Se você for uma pessoa muito corajosa, você vai morrer de graça. Então aí ele coloca que você tem que ter uma virtude, mas essa virtude tem que ter equilíbrio. É como se fala, quando você ri demais tem uma coisa errada. Quando você chora demais tem uma coisa errada. Então você tem que ter equilíbrio. E na busca desse equilíbrio é que você consegue ter um bem-estar. Um bem-estar material e um bem-estar social. Você passa a ter uma paz social, certo? E aí, dando continuidade na maneira que ele coloca, um bem-estar material e a paz social. Então você vê a maneira que Aristóteles pensa para chegar onde? Nós estamos falando em felicidade, certo? Nós estamos falando qual é os caminhos que você tem para conseguir atingir esse objetivo que você mais quer. Então nós já falamos sobre Platão, falamos sobre Aristóteles, agora nós vamos falar sobre Epicuro. Epicuro também
ele tem o caminho da felicidade. O caminho da felicidade para ele é através do prazer. Mas esse prazer, você vai ver que ele vai fazer uma sistematização para compreender que não é só um prazer pelo prazer, né? Então, eliminar certas crenças. Então, presta bem atenção, o que é essas crenças que você tem que eliminar? Não tem aquelas coisas, por exemplo, eu não consigo aprender isso, eu não consigo fazer isso. Isso são crenças que estão dentro de você e que você não consegue tirar de você. Preocupações religiosas, aquelas coisas que muita gente acredita que se ele não fizer daquela maneira, Deus vai castigar ele. Aquelas coisas que ele acredita que se não for feito, ele vai ser destruído, ele não vai conseguir atingir o sucesso. Então, existem crenças limitantes que nós temos, que são passadas de pai para filho, que você acredita, não passa debaixo da escada não. Eu vi um gato preto, eu não vou chegar em tal lugar. E também as crenças religiosas também, que faz com que as pessoas deixem de encontrar o prazer da vida porque acredita que é pecado, porque acredita que é coisa errada e acredita que vai ser punido. Superstições, como eu já falei, quando você passa debaixo de uma escada, quando você vê um gato preto. Então, tudo essas coisas são maneiras que Epicuro vai falando que você tem que eliminar, certo? Medo da morte. Vamos analisar um pouco. Se você tem medo da morte, você deixa de viver muitas coisas porque você acredita que você pode estar correndo o risco de viver. E se você parar para pensar numa coisa, o quanto você existe, a morte não existe. Você está aí, a morte não está. Quando a morte estiver aí, você não está mais. Então, para que você vai se preocupar com uma coisa que não existe? E quando ela existir, você não existe mais. Então, você tem que pensar que você pode aproveitar, fazer as coisas que você precisa fazer. Por quê? Porque esse medo que você tem, ele é totalmente irracional. Ele não faz sentido. Então, eliminar ou moderar os desejos. Então, você pode ver, a gente está falando em prazer, a gente está falando em eliminar e moderar os desejos. Então, existem desejos que você não tem necessidade. Desejos naturais e necessários. Você tem desejo de comer, isso é natural e é necessário. Você tem desejo de fazer suas necessidades, isso é natural, é necessário. Mas nós temos que pensar que existem alguns desejos, desejos naturais e desnecessários. Então, são desejos que existem na nossa natureza, mas que não tem necessidade, que você pode controlar. Você pode ter um controle na sua alimentação para não ser uma pessoa obesa, para não engordar demais. Você pode ter controle na sua preguiça, que geralmente fala muito em termos de preguiça, né? Então, tudo isso são coisas que existem, entendeu? Mas desnecessárias. E nós temos também as não naturais e desnecessárias. Que aí a gente pode estar pensando em várias circunstâncias. No dinheiro em excesso, nós podemos estar pensando em várias coisas que a gente pode estar desejando e que elas não são necessárias. Eu preciso de um celular de R$2.000, de R$1.000, eu preciso de um computador de 4, 5 mil, eu preciso de um carro de 100 mil. Então são todas essas coisas que Epicuro vai colocando para você estar pensando, para você encontrar o caminho da felicidade. Agir com prudência racional. Então o que é agir com prudência? É quando você analisa tudo isso e vai retirando da sua vida. E você vai conseguindo agir dentro da sua razão. Você não vai vivendo conforme simplesmente os seus desejos, os seus prazeres estão te arrastando. Porque esse prazer que ele fala é quando você começa a eliminar todas essas situações que tem aqui. Então, o que acontece? Quando você pega autarquia é quando você tem a capacidade de se governar. Quando você se governa, quer dizer o quê? Que você consegue controlar todas essas coisas e você vai conseguindo viver primeiramente em todos os desejos que são naturais e necessários. Os demais, você vai ter um controle para isso. E depois nós temos também a
ataraxia. Ataraxia é o ponto que ele acha culminante de todo o pensamento dele, que é o momento onde você consegue não ser perturbado por nada dessas outras coisas que na realidade são relevantes, que ela não faz sentido para você. Porque se você não tiver ataraxia, você vai os seus desejos desnecessários vai conseguindo perturbar você, que você chega num ponto que não consegue mais ter um equilíbrio. Então percebe como o Epicuro coloca o caminho da felicidade para ele, vocês veem que ele já parte para um caminho totalmente diferente. E agora nós temos o estoicos, como ele concebe esse caminho de felicidade. Então, eles acreditam que a felicidade para você chegar é compreender a ordem cósmica. E essa ordem cósmica ele vai traçando todo um princípio, o princípio passivo material. Tudo que são as coisas materiais são passivo. Agora, tudo que não é material, então aí o que passa a ser? Um princípio ativo, racional, que é o nosso cognitivo. Então o nosso corpo, nós podemos falar que é o princípio passivo, matéria. A nossa parte ativa, que é o racional, que é a capacidade que tem de compreender todo o processo que está passando sobre a nossa vida, sobre todos os acontecimentos. Só que eles acreditam que esse princípio ativo racional é imanente. O que seria essa linha de raciocínio dele? Seria que Deus está presente nesse mundo. Deus está presente conosco. Deus não é transcendente como o mundo cristão acredita. Certo? Para eles não, para eles Deus está presente aqui, Deus é imanente. E se Deus é imanente, então o que quer dizer? Que nós conseguimos viver a nossa realidade, a nossa realização, que a realização ela chega a que ponto? Ela chega ao ponto de você estar encontrando a felicidade. Então nós vamos ver o que é necessário para eles. Então, destino definido. Então, o que é necessário e o que é destino. Se você está vivendo num certo ambiente e você não tem como mudar aquele ambiente, então ali é um destino que você está passando. Se você começar a sofrer ou não querer aceitar aquilo, você começa automaticamente a ter uma vida infeliz. Por quê? Porque você não está aceitando o que você está vivendo. Construindo isso em outras palavras, seria você ser feliz com o que tem. Você hoje tem isso. Se você aceitar o que você tem hoje, automaticamente você consegue se realizar nas coisas que você está buscando. Isso não quer dizer que você vai se conformar, certo? Aqui embaixo, o que ele coloca? Bem individual. Então, o que ele coloca? Aquilo que é seu, aquilo que tem, aquilo que não depende de outro, certo? Porque tudo que depende do outro, você não pode querer modificar, porque não é você que modifica, é o outro que modifica. Bem do todo, quando você consegue se realizar nessa construção que nós estamos conversando aqui, você consegue o quê? Fazer essa articulação entre os bens materiais e os bens racionais que existem, que são ativos, que você pode estar construindo, e que essa capacidade racional para você, ela vai fazer com que você possa compreender aquilo que você pode modificar com aquilo que você não pode modificar. Está chovendo, você vai ficar chateado, vai ficar bravo porque está chovendo. Você pode mudar a chuva? Não pode. Você está viajando, você está no trânsito, o que acontece? Aquele monte de carro que está ali, você vai ficar bravo por causa daquele monte de carro? Não. Então, eu quero também que nesse vídeo agora, eu quero que você pense na mesma pergunta. Para você chegar na felicidade, qual é as coisas que você precisa? Agora, depois de conhecer esses filósofos, você ainda acredita que a maneira que você pensava em ser feliz é a única maneira? Então, agora eu gostaria que você respondesse essa pergunta. Se você vai justificar em cima do que alguns filósofos desses estão falando.
Mas se não é, e se você acha que existe outras possibilidades, eu quero que você escreva. Não esqueça que cada pergunta dessa que eu faço para vocês, ela vale ponto, tá? Muito obrigado por enquanto e até a próxima aula.